Louvado seja o Senhor, amém? Queria chamar as crianças aqui na frente, para a gente orar por elas. Amém? Glória a Deus. Amém. Olha que belezinha, gente do céu. Tá bonitinho demais, né? Feche seus olhos, estenda suas mãos para cá. Pai, graças te damos, Senhor, por cada criança aqui no teu altar. Louvamos o teu nome pela vida de cada uma, Pai. Do menorzinho ao maior. Sabemos que em tudo o Senhor está cuidando. Te pedimos, Senhor, que eles sejam moldados à tua palavra. Que eles possam, Senhor, viver os dias deles para te bendizer, para te honrar, para testemunhar que o Senhor é Deus, que o Senhor é real, que o Senhor é fiel. Seja com cada um, Pai, com os pais, com as mães. Nós declaramos eles, homens e mulheres, cheios do teu Espírito. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas. Vai lá preparar. Amém. Amém, igreja. Vamos entrar no momento da palavra. Abra sua Bíblia comigo lá em Êxodo 20. Você sabe o que está falando lá em Êxodo 20? Já sem um já acertou já. Amém? Fala assim: e Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor teu, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou debaixo da terra. Não te prostrará diante dele, nem prestará culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Presta bem atenção comigo nessa palavra assim: o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações dos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Amém? E aqui vai por diante alguns outros mandamentos. Só ele prestará cultos. E várias outras coisas. Não roubarás, não matarás. Mas eu quero ficar aqui nessa parte da gente não promover nada que não seja do Senhor. Sabe, este culto é um culto a Deus, não culto para as mães, irmãos, né? É um culto a Deus. Nós honramos as nossas mães, porque aqui também fala da gente, no versículo 12, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. É uma honra, hoje nós falarmos de pai, de mãe, e hoje em especial, o Dia das Mães. Mas sabe, eu quero te falar, muitas pessoas falam quando Jesus ele entra na nossa vida, nós declaramos: Jesus, tu és Senhor da minha vida, e a partir dali o Senhor começa a mudar as coisas de lugar. Existe uma canção que fala que deixa ele entrar, deixa ele fazer morada,
E ele vai, Senhor, troca as coisas de lugar. Trocar as coisas de lugar não é só mudar o local igual a minha mãe fazia, sabe? Uma das lembranças que eu tenho da minha mãe, tem um dia que eu chegava no meu quarto tinha virado. O guarda-roupa estava de um lado, a cama estava do outro, eu falei assim, o que aconteceu aqui? Minha mãe rodava o quarto, né? Hoje lá em casa é tudo planejado, irmão. Não tem jeito de virar a cama de outro lugar. Não cabe a cama em outro lugar, né? Mas eu quero te falar, não é só virar de lugar, muitas vezes é organizar sim, mas é muitas vezes tirar algo que não é dele e colocar algo que é dele em nós. Hoje é um culto especial de Dia das Mães, mas eu creio que essa palavra não é voltada só para a mãe, mas é para todos nós. Exemplos de mulheres que eu coloquei aqui, sim, são exemplos de mulheres, mas o posicionamento dela, irmãos, diante de Deus, é o que moveu o coração de Deus, e moveu os céus. Um posicionamento diferente, tanto de homem quanto de mulher, irmãos, em Deus, muda tudo, porque fala que quando nós servimos o Senhor é Deus zeloso, e Ele alcança até quantas gerações daqueles que odeiam o Senhor? 3. E 4ª geração daqueles que desprezam, mas tratam de bondade até 1000 gerações daqueles que me amam. Irmãos, um posicionamento teu, as gerações vão ser mudadas. Um posicionamento seu diante da presença de Deus, um posicionamento diante da presença, é o que vai fazer diferença. Sabe, eu tenho buscado isso na minha casa. E é isso. Quando nós colocamos o Senhor, Ele abre caminhos no deserto. Ele abre caminhos aonde a gente não consegue enxergar. Ele abre caminhos. Ele faz diferenças. Ele muda a história. Aonde tem pecado, superabundou a graça do Senhor. E eu quero, abra comigo lá em Hebreus. Eu quero ler um versículo aqui, Hebreus 10. 19, fala assim: portanto, irmãos, temos plena confiança de entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Amém? Presta bem atenção, irmãos. Hoje, nós como filhos, tanto pais quanto mães, nós temos que ter plena confiança de saber que nós estamos diante da presença de um Deus poderoso. Plena confiança, não é dúvida. Essa palavra plena confiança é certeza, não é dúvida. Muitas vezes as circunstâncias vêm para nos tirar. Mas a palavra tem que nos garantir que a gente tem que entrar neste lugar com plena confiança de que Ele já abriu o véu, Jesus já abriu o véu, e hoje nós podemos entrar na presença dEle. Então eu quero te falar, o primeiro posicionamento que nós precisamos ter, é de entrar diante da presença com confiança e com essa ousadia que hoje eu não sou mais escravo, hoje eu não sou mais um qualquer, hoje eu sou filho. E esse é um posicionamento nosso que nós temos que ter diante de Deus, uma confiança de entrar neste lugar, aonde nós podemos, então, louvar, agradecer, mas até muitas vezes pedir. E muitas vezes nós falo assim, mas eu sou pecador, eu não posso. Irmãos, não é porque eu mereço. Nós não merecemos nada. E muitas vezes nós não precisamos entrar na presença
só interessado naquilo que ele pode dar, que a pastora Carla falou aqui, mas sim porque ele é. Então eu tenho que entrar diante da presença, reconhecendo que eu sou filho, que eu tenho necessidades, mas que eu posso deitar no colo, e só querer colo. O Pedro hoje acordou, agora de tarde, irmãos. Eu olhei para a pastora Carla, eu falei, meu Deus, que chatice. Acordou, eu olhava para ele e chorava. Tomou banho chorando, saiu chorando. Eu falei, mas o que está acontecendo, filho? Não sabe expressar. Mas às vezes uma correção, um carinho, já é outra pessoa. Não é verdade? Mas a gente precisa tentar entender que muitas vezes a gente precisa do Pai. Muitas vezes para a gente acalmar o nosso coração. E o nosso coração, irmãos, é incerto. Nosso coração é incerto, irmãos. Quantas vezes nós entramos, nós não sabemos como nos expressar. Mas o primeiro lugar que a gente precisa buscar é a presença do Pai. Sabe por quê? Porque ali a gente vai ser, muitas vezes, alinhado. O Pai vai buscar. Ou às vezes o Pai vai disciplinar. O Pai vai impulsionar. Mas o lugar e o endereço certo, qual que é? A presença do Pai. É esse o lugar que nós não precisamos procurar em outros lugares, em tantas pessoas, não. O primeiro lugar que a gente tem que buscar é na presença do Pai. E eu coloquei aqui, sabe, hoje, Dia das Mulheres, não é só mulheres que geram filhos, Dia das Mães, né? Dia das Mães, não é só que geram filhos, sabe, mas de um posicionamento diferente. Mulheres que geram fé, esperança, amor. Entender que através das mulheres, esse posicionamento de mãe, esse presente que Deus deu, só pode acontecer se tiver um pai do lado também. Porque a mulher não consegue gerar sozinha. Não é verdade? Hoje é um dia especial de Dia das Mães, mas o filho só pode ser gerado a dois. E a mãe, para ela exercer o comportamento de mãe, ela precisa de um pai, precisa de um pai presente também. Mas eu não quero falar somente sobre isso, mas sobre posicionamentos diante de Deus. Que o Senhor olha e direciona a nossa vida. Sabe? Hoje o mundo, ele quer desconstruir a família de todo jeito. E a igreja é este lugar que nós caminhamos em família. Família estruturada, família de Deus. Família é projeto de Deus. Hoje, eu falei para minha esposa, que mãe que você tornou, né? Aonde nem queria ser mãe um dia. Um dia ela falava assim, mas eu não quero ser mãe não. Hoje, eu falei, meu Deus, quem te viu, quem te vê, né? E hoje eu quero te falar, eu falei, Senhor, me dá algumas mulheres da tua palavra que se destacaram. E uma que comecei aqui foi, vou colocar aqui a Ana primeiro, tá bem? Abra comigo em 1 Samuel 1:27. Primeira Samuel 1:27. Pedi ao Senhor que me desse este menino, e o Senhor atendeu o meu pedido. Eu não vou ler os textos anteriores, mas eu destaquei alguns.
Sabe, Ana, ela não poderia ter filho. Ela não podia ter, ela não podia conceber. E um dia ela foi ao templo, ela foi adorar o Senhor com a sua família. E lá, num lamento, numa angústia, o profeta falou que ela estava: por que você está bêbada desse jeito? Por que você está desse jeito, minha filha? Por que você está embriagada desse jeito? E ela fala diante do profeta, um profeta desfocado, irmãos. Mesmo um profeta desfocado, ele trouxe uma palavra para ela, que ela ia gerar. E assim aconteceu. E aqui esse testemunho de Ana, ela fala assim: por este menino eu orava. Pedi ao Senhor. Pedi. Se ela pediu, o que ela fez? Ela orou. Ela buscou no Senhor. Pedir, orar, buscar. Ana se posicionou diante da presença, aonde as circunstâncias era o limite ali, mas o Senhor veio com graça sobre ela. O Senhor veio com graça sobre ela, sabe? Ana, se for ver, ela tinha uma emoção fragilizada, porque ela estava buscando ali o Senhor, ela estava sentimental, irmãos, ela estava emocionada ali, sabe? Ela carregava uma dor profunda na alma dela que ela não podia gerar, porque a concorrente dela, o marido dela tinha outra, a Penina, e a Penina atazanava a cabeça dela, e ela, angustiada, ela chorava, buscava ao Senhor. E eu quero te falar que a oração, não só de uma mãe, presta bem atenção, essa pregação não é só para a mãe, mas para os filhos. Então é para nós nessa noite. Uma oração nossa, diante do propósito, muda as circunstâncias. Amém? Sabe, o ventre dela estava fechado, mas o coração dela estava aberto diante de Deus. Sabe, o primeiro lugar que a gente tem que entender que, quando eu li lá o versículo que eu li lá em Hebreus, foi lá em Hebreus? Da gente entrar pelo novo e vivo caminho, e entrar diante da presença. Sabe o que significa, irmãos? Entrar diante da presença é não ter vergonha, é se despir, é de você mostrar: Senhor, aqui, ó, olha a minha dificuldade. Porque muitas vezes nós entramos diante da presença, mas nós não mostramos o que se tem por baixo. Naamã era um general de guerra, amém? Ele tinha uma farda bonita, irmãos, mas por baixo tinha o quê? Lepra. E uma das circunstâncias que Deus pede para ele entrar num rio e se despir, é tirar a armadura, é tirar a nossa patente, mas sim se prostrar diante da presença e falar: Senhor, estou aqui. E um posicionamento nosso é oração diante da presença, e isso no nosso dia a dia é um intercessor. É não entrar com armadura, mas sim prostrado diante da presença e reconhecendo: eu tenho um Deus, eu tenho um Pai. Irmãos, as circunstâncias sempre vai tentar nos tirar do propósito, irmãos. Em todo tempo, sempre vai enviar algo para nos tirar do propósito. Ali no caso era a Penina, que atormentava a vida da Ana, mostrando ela: eu tenho filho, mas você não tem.
Cadê o seu Deus? Eu sou mais abençoado que você. Era igual briga de irmão, irmão. Não é verdade? E ali, mas o que aconteceu? Ana abriu o coração e Deus ouviu. Ela gerou ali um profeta. Sabe, tudo que Deus nos dá, irmãos, é por propósito. Travou aqui, irmãos. Mas essa palavra, ela tem um peso muito grande. Porque tudo que o Senhor nos dá é para algo. Tudo que o Senhor te dá é para algo, irmãos. Sabe, muitas vezes a gente olha, tem um livro, não vou lembrar, mas fala muito sobre a águia e sobre a galinha. A galinha só consegue enxergar ao redor dela ali. A comida que cai no chão ali, para ela tá, ó, muito bom. Mas aos olhos do Pai, nós precisamos enxergar além. Sabe, essa ousadia do Espírito, é a ousadia que o Espírito Santo nos dá, de ir além, de ver além da circunstância. E reconhecer, Deus, entra neste lugar, entra na minha vida, entra na minha casa, faz morada aqui, mostra aqui. Ah, eu não estou sabendo como fazer, mas entra neste lugar, sabe? E mães, você não está criando um filho, só para ele ser um bom aluno na escola, para ele ter um emprego bom, para ele ganhar dinheiro, só, não é isso, irmãos, é muito mais do que isso, e principalmente os pais, para dar destino, para eles serem homens segundo o coração de Deus nessa terra. Você acha que a gente não quer o melhor para o nosso filho? Quem que não quer? Qual mãe que não quer? Qual pai que não quer o melhor para o filho? Não é? Mas é muito mais do que isso, dele ter um emprego bom, dele ter uma casa boa, dele prosperar. Irmãos, é glória de Deus, é bênção de Deus. Mas nós estamos criando os nossos filhos para eles serem muito mais do que isso nessa terra. Homens que carregam a presença. Sabe, o dia que eu tive o maior impacto da minha vida com Jesus, aonde eu estava desviado dos caminhos, eu estava longe da presença, eu já contei esse meu testemunho. Irmãos, a minha mãe falou que ela sentiu na hora do meu acidente, quando eu acidentei, que eu capotei o carro. Ela estava entrando no serviço, era justamente no horário, 1 hora que ela entrava, ela falou que ela não conseguiu entrar na porta do portão do serviço, e minha mãe nunca atrasou 1 minuto no serviço, e aquele dia ela falou assim, que ela orou uns 10 minutos pela minha vida. Ela tem 4 filhos, irmãos, mas ela não orou pela Letícia, pela Elane, pela Michelle, não, ela foi exclusivo por mim. E o que aconteceu naquele momento? Eu com o carro capotado, o Senhor me encontrou. Sabe o poder de uma oração? Ninguém avisou minha mãe. Quando eu estava lá no hospital, o SAMU foi buscar eu, irmãos. Fui para o hospital. Eu não lembrava o telefone lá da minha mãe, dos meus pais. O que aconteceu? Eu liguei, consegui lembrar, estava da empresa, eles ligaram na minha empresa, e falaram assim, conseguiram, falaram assim, o seu funcionário sofreu um acidente, e a pessoa lá da minha empresa que ligou na minha casa, aonde meu pai foi lá no hospital, mas não avisaram a minha mãe. Depois, na hora dela sair, meu pai foi buscar ela. Aí meu pai falou assim, não falou para minha mãe que eu tinha sofrido um acidente, para não assustar ela. Primeira coisa que ela falou para o meu pai, perguntou para o meu pai, Rafael está bem? Quem que vai explicar isso, irmãos?
Quem que vai explicar isso? Sabe, o poder de uma oração. Um poder de um posicionamento, irmãos. Sabe, aquele dia foi um dia que o Senhor me encontrou. Aonde o carro capotado, eu falei, Senhor, a minha vida é tua agora. Igual a Ligmar abriu o culto, que ó, vai hoje ou vai? É hoje ou é hoje? Senhor, eu falei, né? Com o carro lá de ponta cabeça, eu falei, Senhor, minha vida é tua hoje. Então se revela a mim. Eu quero te falar que uma oração, uma intercessão diante da presença de Deus, ela muda a história. E qual o teu posicionamento diante disso? Diante da presença? Qual o teu posicionamento entendendo que hoje você é filho, que você pode entrar? Amém? Vocês estão entendendo? Ah, meu filho está passando por isso, mas você tem orado por ele? Você está vendo a situação complicada, mas tem colocado isso diante da presença daquele que pode resolver? Mas deixa eu te falar, você não consegue resolver, amém? Muitas vezes tem circunstâncias na nossa vida que a gente não consegue resolver, mas a gente se torna apático diante da circunstância, e a gente nem ora para Deus, porque a gente duvida que Deus pode fazer. Mas Ana, ela somente entregou, o Senhor fez. Amém? Sabe, e eu quero um outro posicionamento. Abra comigo lá em Ruth 1:16. Fala assim: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Aqui, é isso mesmo? Será que eu notei errado? 1:16? Está em outra versão. Aonde você for, eu irei. Para onde você viver, lá viverei. O seu povo será o meu povo e será o meu Deus. Aqui está falando da nora dela, a declaração da nora de Ruth. Qual que é o nome dela? Noemi. Sabe, é um texto que não fala-se pouco dessa nora, mas um posicionamento dela, de uma fidelidade. Eu quero trazer a fidelidade, aonde ela tinha perdido tudo, aonde ela poderia então buscar um outro relacionamento porque o marido tinha morrido, mas ela declara um posicionamento de fidelidade, aonde Deus, ela viu na sogra dela uma mulher de Deus, e ela declara com sua voz: teu Deus será o meu Deus, aonde você for eu vou estar. Então esse posicionamento de duas pessoas, de duas mulheres de Deus, não só de uma nora que tem uma fidelidade com a sua sogra, e de uma mulher de Deus que o posicionamento dela, mesmo com um filho morto, a nora dela se posiciona e que fala assim: ó, o teu Deus será o meu Deus. E isso tem que ser reflexo na nossa vida, um posicionamento nosso diante de Deus. Aquilo que o Senhor quer para nós, as pessoas vão notar em nós o Deus que nós servimos. Mesmo que a situação seja de luto, aqui fala de luto, aonde se perdeu muita coisa na guerra, eles tinham perdido muito,
Mas mesmo assim, eles não perderam a esperança em Deus. Os olhos delas não viram somente as circunstâncias difíceis ao redor, mas viram a fidelidade de Deus. Aonde Deus, Ele faz. O nosso Deus, Ele faz, irmãos. Nós precisamos sempre olhar no que Deus, Ele é na nossa vida. Aonde Ele continua sendo fiel. Aonde Deus continua sendo bom. A bondade de Deus não perde. A qualidade da bondade de Deus não se perde. Nós estávamos brincando esses dias, eu com a pastora Carla. Qual que é o bombom mais famoso? Né? Tem vários bombons, mas na minha época era o sonho de valsa. Amém? Era, na minha época. Né? Agora, tipo assim, mas é um bombom famoso. Sabia que ele nem é bombom mais, não é? Ele virou sabor chocolate, né? Igual. Sabe, ele entrou numa categoria para baixar o imposto, o valor não subiu, para baixar o custo, ele virou um waffle, né? Acho que é um waffle, que se encaixa em outro patamar de imposto. Então ele não é um bombom mais. E a gente precisa entender que o amor de Deus, ele não muda. Mesmo que as pessoas queiram mudar, o gosto do amor, a essência do amor de Deus não muda. Não é igual um sonho de valsa que mudou, sei lá o que mudou. Variou, agora tá ruim. É um negócio esquisito, você come, não tem graça nenhuma. Mas a gente tem que entender que o amor de Deus, ele é real. Ele é poderoso. E ele nos alcança. Ainda hoje ele nos alcança. Eu estou falando aqui de circunstâncias lá do Antigo Testamento, irmãos. Os dois exemplos que eu dei aqui lá do Antigo Testamento, e Deus alcançou a vida dessas mulheres. E deixa eu te falar, hoje nós estamos um pouquinho mais próximo da presença. É uma ilustração, mas é real. Hoje nós estamos um passinho mais próximo da presença. Porque Jesus conquistou algo muito precioso para nós. E o amor dele, a graça dele ainda não mudou. Ele continua sendo fiel. Ele continua sendo fiel. Sabe, é isso. Pai, nós te amamos. Sabe, Noemi poderia voltar, desistir, abandonar tudo, mas ela permaneceu. Sabe, homens e mulheres que reconhecem quem Deus é, sabe, mesmo que estejam com choro, enrustido, guardado, continua caminhando, porque sabe quem Deus é. Mesmo que a circunstância seja difícil, nós sabemos quem Deus é. Sabe, e você que está cansado, está com o coração às vezes machucado, está oprimido, o Senhor está falando hoje, reconhece quem Deus é na tua vida, e Ele vai alcançar você. Amém? Eu quero dar um exemplo aqui de Maria, mãe de Jesus. João 19, 25.
perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Aqui fala que a permanência da mãe dele, da mãe de Jesus, aonde todos os discípulos tinham dado linha, estavam com medo, escondido. Sabe, Maria permaneceu ali. Deixa eu falar para você, mãe, você suporta dores que ninguém imagina. Sabe, ela viu milagres, viu sofrimento, sabe, e esse princípio de ser mãe, é mesmo quando as circunstâncias estão difíceis. Esse nome mãe não varia. Mesmo nas circunstâncias difíceis, é mãe. Quando está bom, é mamãe. Quando está no desespero, é mãe. Sabe? E é um lugar de constância. Quando Maria também foi, ela recebeu o anjo ali. E o cântico de Maria fala assim: minha alma engrandece ao Senhor e meu Salvador. É uma coisa assim. A minha alma engrandece ao Senhor. Sabe, essa mulher foi uma mulher honrada, mulher de Deus, mulher escolhida para trazer Jesus nessa terra. Sabe, e a gente tem que entender que, independente das circunstâncias, Deus quer um posicionamento nosso, um posicionamento seu como mãe, e um posicionamento nosso como filhos diante de Deus. Maria, ela suportou, ela estava ali quando Jesus estava sendo crucificado. Relata dessas mulheres ali diante da cruz. E eu quero trazer esse discernimento para você que nós hoje, temos que entender que mesmo nas dificuldades, nós não podemos cancelar os propósitos daquilo que o Senhor tem. Sabe, Jesus, ele ia morrer por mim e por você naquela cruz. Não é verdade? Qual que era o desejo da mãe? Qual que era o desejo da mãe? Fala a verdade para mim. A mãe estava ali. Meu filho vai morrer. Imagina o coração dessa mãe. Imagina o coração dessa mãe. Tem mãe que às vezes é igual uma galinha choca, irmãos. A gente fala alguma coisinha do filho dela, meu Deus. Não é verdade? Imagina o teu filho sendo crucificado. Mas a gente tem que entender o propósito de Deus nas circunstâncias. Ali não era só o filho dela. Ali não era mais só o filho dela. Era o Messias, o Cordeiro de Deus. E nós temos que entender o propósito daquilo que Deus... até aqui eu posso ir. Mas daqui para frente é propósito. Amém? Vocês estão me entendendo? Ou vocês não estão entendendo nada? Vocês entenderam o posicionamento de Maria? Ela pôde ir até ali como mãe. Porque Jesus tinha um propósito maior a ser feito. Esse propósito de amor incondicional pelas nossas vidas. Daquilo que Ele foi chamado. Mas mãe,
Lembre que você tem essa direção. Você tem que ir no lugar de mãe. Até aqui eu vou. Daqui para frente, não. Senão você pode atrapalhar o propósito. E isso tem que ser literalmente discernido no espírito. Porque a emoção nossa não pode gritar. Não é verdade? Eu quero que você entenda nessa noite que nós somos chamados, eu e você, pai, você é chamado também, para dar destino ao teu filho, para dar continuidade. Se você começou, a gente continuar. Sabe, oração nossa não é em vão. Tudo que você faz não é à toa. Um posicionamento teu muda tudo. Amém? Amém? Estou quase encerrando. Sabe? Eu quero falar aqui que Deus tem para nós. Sabe, o diabo tenta atingir a estrutura da família em todo tempo. Porque sabe do poder espiritual que nós carregamos. Um poder de um pai, um poder de uma mãe. A pastora Carla ministrou da música da oração. Meu Deus, a música entra na cabeça da gente, né? Eu vou orar, eu vou orar. Eu vou buscar, eu vou buscar. Sabe, é justamente isso. Esse posicionamento de pai e de mãe, da gente orar, da gente buscar. Sabe, entender que os céus se movem diante disso. De um posicionamento diferente. Ana, o que ela fez? Buscou, orou. Ruth e Noemi buscaram o Senhor. Maria, ela foi até onde dava. Beleza. A gente viu exemplos de pessoas, de mulheres de Deus aqui. Mas existe algo na igreja de hoje que precisa continuar. Amém? Nós estamos vivendo aqui Atos 29. Um capítulo da igreja que não foi escrito na Bíblia ainda. Não foi escrito na Bíblia. Atos revela a história da igreja primitiva. Amém? Mas hoje você está escrevendo Atos 29. A história da tua vida está sendo escrita. E como está sendo escrita essa história? Isso eu estou falando para você, mamãe, para você que não é mãe, para você pai, para você que ainda não é pai. Essa história é para mim e para você. Essa história está sendo redigida, está sendo escrita, mas como eu tenho me posicionado diante disso? Qual o teu posicionamento? Como que vai ser o relato da tua história? Homem segundo o coração de Deus. Presta bem atenção naquilo que eu li lá em Êxodo 20. Qual que vai ser a continuidade da tua história? Homem e mulher segundo o coração de Deus, aonde eu gerei até 1000 gerações, eu abençoei até 1000 gerações. Ou daqueles que ficou parado na 4ª geração e Deus amaldiçoou. Presta bem atenção no peso dessa palavra. E isso precisa refletir em nós algo que você precisa então se preocupar. Nós precisamos ter a consciência dessa preocupação, dessa ativação. Algo em nós, algo em você, algo em mim, que precisa ser transformado. Qual o lugar que nós temos entrado? Tem mudado algo ou continua a mesma coisa? Irmãos, deixa eu te falar, se tem continuado a mesma coisa, nós estamos fazendo algo errado. Porque é um Deus que se move. É um Deus que tem
olhos e veem, tem boca e fala. Ele não é uma estátua, não. É um Deus poderoso, que Ele vai alcançar a nossa casa, a nossa família. E é justamente isso. Um posicionamento meu e seu, diante da presença, é o que vai mudar. Somente isso. Nós precisamos correr atrás do pão nosso de cada dia. Nós precisamos trabalhar? Precisamos. Precisamos ir trabalhar. Precisamos estudar? Precisamos. Mas precisamos buscar o Senhor. Precisamos ser reconhecidos diante da presença. Mãe, você tem um poder de oração. Filha, você tem poder de oração. Filho, você tem um poder de oração. Amém. E eu quero, para encerrar, sabe? Eu quero que vocês sejam forjados nessa noite. Forjados também. Para entender que a forja, irmãos, a espada, quando ela é passada na forja, sobre a temperatura alta, para quê? Para ela ficar mais resistente. Mas ficar mais resistente para quê? Presta bem atenção. Quando nós passamos por uma forja, por um aquecimento do Espírito, é para nos forjar, para nos moldar. Mas para quê? É para aguentar o impacto. É não é na primeira ser despedaçado, não, é para aguentar a batida. E o tempo de avançar. É de se proteger, mas tempo de avançar. É tempo da gente avançar. É tempo de avançar na tua casa. É tempo de avançar na tua família. Os projetos e sonhos é para você avançar. Amém? Em todos os sentidos da palavra. Comece a sonhar, sonhe. Busque junto. Discerne o que é de Deus, o que não é. Sabe? E primeira coisa, não atrapalhe o propósito. Nunca atrapalhe o propósito. Nós estamos aqui como instrumentos de Deus, como filhos de Deus. Mas para o propósito de Deus avançar, como igreja avançar. Nós não somos impedimentos, nós somos daqueles que colocam a mão no arado. E você faz parte disso. Amém, papai? Amém, mamãe? Amém, quem não é papai e quem não é mamãe também. Amém? O que você carrega nessa mão aí? Qual que é o poder que você carrega? Quem que você carrega? Você tem dimensão daquilo que você carrega? Amém? Eu preguei semana passada, lembra? Do missionário? Vocês estão lembrados ou não? Esqueceram já? Vocês esqueceram ou estão lembrando ainda? Lembra que ele tinha feito uma aliança com o rei? Ele não tinha direito só ao leitinho da cabra. Ele tinha direito a tudo. Sabe? Nós precisamos entender que nós temos direito de filhos. Você tem direito de filho. Você tem direito à herança. De usufruir das bênçãos de Deus. E eu quero que você coloque de pé no seu lugar. Vem cá, pastor. Sabe? Discerne isso no nome de Jesus. Amém. Enquanto o pastor Rafa falava, o Espírito Santo ia ministrando algumas coisas no meu coração e eu quero compartilhar, né? Ele citou a história de Ruth e Noemi. Eu acho que você pode sentar um pouquinho, que eu devo demorar uns 5 minutinhos. E, né, essa responsabilidade de ser mãe, existe uma geração, né, queridos? Tem uma geração.
E essa geração, o Senhor entregou para mim, para você. Tem uma mulher aí do teu lado, fala, olha, esse dom o Senhor entregou para nós. É para nós, existe uma geração sendo formada, né? E é algo que Ele entregou para nós, e é interessante que quando chega Ruth e Noemi, né? Os filhos de Noemi já tinham morrido, o marido dela morreu, só sobrou uma nora, porque a outra também foi embora. E Noemi, então, ela assume o papel de mãe dela. Noemi, ela começa, sabe o que ela faz, queridos? Ela começa a orientar ela. Ela começa a direcionar a Ruth. Ruth só chegou onde ela chegou porque ela tinha uma mãe orientando ela. Faz assim. Olha, vai agora. Vai depois. E a mãe, queridos, a mãe tem um discernimento fora do normal. É dom de Deus. Quando nós entramos nesse lugar de oração, deixa eu te dizer uma coisa, mãe, o Senhor entregou na sua mão. A palavra diz que os filhos são a herança que o Senhor nos dá. É o quê? É a descendência, como o pastor Rafa colocou aqui. As gerações virão. Mas para eles se darem bem nessa terra, o que precisa? De uma mãe que orienta, assim como Noemi fez. Filho, caminha por aqui. Filho, não, isso não é bom isso. É interessante que eu falo muito com o pastor Rafa, assim, nem eu imaginava que eu ia dar essa mãe. E um dos pilares, né, da educação, né, que a gente adota em casa, é valorizar tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é belo e tudo aquilo que é verdadeiro. Isso é uma base da nossa casa, é uma base da educação, né? E eu conversando com o Samuel esses tempos para trás, a gente foi na casa de uns amigos. E quando vê, o amiguinho estava brincando lá com ele da mesma idade, e o Samuel deu um grito, mamãe, o fulaninho mentiu. Inconformado, da mesma idade. E ele mentiu e pôs a culpa no Samuel. E eu olhei para ele e eu falei, filho, o que tem valor? Ele falou, aquilo que é verdade, mamãe. Não interessa se vai dar ruim para mim ou não. Aquilo que é verdade é o que tem valor. Queridos, isso é a nossa orientação de mãe. É orientação. O pai, ele está ali, ó. O pai é a firmeza, mas a mãe é o discernimento. O pai está ali, ó, todo dia, mas a mãe é o caminho, é a destreza, é o detalhe. Nós mulheres temos a capacidade de ver detalhes nas coisas. Não é à toa que Ana levava vestimenta para Samuel. Sabe por quê? Ana olhava e falava, olha, meu filho está precisando de se vestir. Se eu não comprar roupa pro meu marido, ele não compra não, gente. É raro, né, amor? E os jovens aí, né? São raros os que têm essa importância, assim. Hoje em dia os jovens gostam mais de tênis, né? O tênis eles ainda se importam em comprar, né? Mas se não tiver uma mãe para olhar para um filho e falar, filho, você não vai igual um mendigo para a escola. Você não vai desse jeito para a igreja. Você não vai sair igual um palhaço para a rua. Porque a mãe, ela se atenta nos detalhes, queridos. Tem uma musiquinha que fala, ouve tua mãe, menino, ouve tua mãe. Porque é o dom que o Senhor deu. E é o dom que o Senhor deu para você também, que não tem filhos. Deixa eu te dizer uma coisa. Para você que não tem filhos, tenha filhos. Coloque diante do Senhor. Sabe por quê? Ainda que o mundo diga que não, é propósito de Deus para nós termos filhos. Isso é Bíblia. Ai, pastor, eu tenho medo. Eu também tinha muito medo. Eu morria de medo de ser mãe.
Eu tinha medo de tudo que você imaginar. Eu tinha medo de não dormir, eu tinha medo do parto, eu tinha medo do pós, eu tinha medo do antes, eu tinha medo do corpo, eu tinha medo de tudo. Mas deixa eu te falar uma coisa, a coisa mais maravilhosa que existe é ter mãe, ser mãe. Nascendo de você ou não, né, Carly? É o nosso sonho ainda. Nós ainda vamos adotar. Porque é algo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Esse mundo precisa de mães. Esse mundo precisa de pais. A geração que está vindo, queridos. E deixa eu te dizer uma coisa, é urgente. Mãe, pai, oriente seu filho dentro da sua casa. Você que também quer adotar, adote. Ei, oriente, seja mãe que o Senhor quer que você seja. Seja essa Ana, seja essa Noemi. Querido, sabe quem foi Ruth? Através de Ruth veio a geração de Jesus. Essa mulher que foi orientada. Olha a posteridade dela. Você não tem noção da onde os seus tataranetos vão chegar através da direção que você vai dar, cheia do Espírito Santo sobre a vida deles. Olha Maria, uma grande mulher de Deus. Vocês imaginam? Você ser agraciada para gerar o Filho de Deus. Que mulher foi essa, igreja? Que mulher foi essa? É grande demais para a minha cabeça. Ela foi fiel até o fim. Ela amou Jesus até o fim. Até quando ela teve que entregar Ele. Que nós como mães não imaginamos como é entregar um filho. Maria entregou o filho dela. Porque doeu como uma mãe. Não é porque ele era filho de Deus que ela não sentiu a dor, ela sentiu e ela estava ali até o fim. E nós somos assim, nós vamos até o fim pelos nossos filhos. Então não desanime, continue. Use o discernimento que o Senhor te deu para falar, filho, isso não, filha, não vai. E talvez você não tenha uma mãe para te orientar, querido, mas nós temos mães nessa casa para te orientar. Ei, caminha por aqui. Ei, toma cuidado aonde você está pisando. Você já olhou direito, parece que tudo está dizendo não, mas só você está achando que é um sim. Ouça vozes das suas mães. Ouça a voz da sua mãe espiritual também. Ouça. A palavra de Deus fala para honrar, não é? O pastor Rafa começou em Êxodo 20. E eu quero finalizar em Êxodo 20 também. Êxodo 20. Do 20, Êxodo 20, 12. Diz, né? Como nós conhecemos. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra o teu pai, honra a voz da tua mãe, ouça. Algumas versões falam para que te vá bem nessa terra. Queridos, se no mínimo a gente já sabe, né? Se a tua mãe fala, pega a blusa. Você não pega a blusa, o que acontece? Passa frio. Resfriado. Quanto mais em direções que vão ter resultados para o teu futuro. Quanto mais direções que vão abrir o teu caminho. Ai, pastora, mas a minha mãe, ela não tem essa visão espiritual que você está falando. Mas o Senhor te deu também mães espirituais aqui. Que vão te orientar em tudo que você precisar. E a palavra de Deus é fiel. Honra teu pai e tua mãe. Se você nunca honrou tua mãe, ai, minha mãe foi muito ruim.
Deixa eu te falar uma coisa. Aqui não fala, se a sua mãe for ruim. Se a sua mãe for boa. Se o seu pai for bom, honra. Não. A palavra de Deus fala honra. Eu aprendi algo, que a honra fala muito mais de nós do que de quem recebe. A honra é muito mais sobre mim do que sobre aquele que está recebendo. A honra é uma escolha nossa. Amém, queridos? Então se coloque de pé, em nome de Jesus. Amém. Tudo que foi falado, ministrado aqui, que saia daqui como uma propulsão na nossa vida. Você não recebeu tantas informações aqui à toa, que o Senhor quer algo de você, extrair de você algo. Este é o tempo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Graças te damos, Deus. Graças te damos, Deus, porque Tu és bom. Teu amor dura para sempre. Tua graça é maravilhosa. Então, Senhor, leva, Senhor, a cada um de nós a um nível mais profundo em Ti, ó Pai. Nós possamos sair, Senhor, daqui dessa noite revigorados, fortalecidos, sabendo que o Senhor está cuidando de tudo. E um posicionamento nosso vai fazer diferença. Senhor, traz essa convicção para a Tua igreja. Traz, Senhor, essa convicção para os Teus filhos. Pai, no nome de Jesus nós declaramos algo novo sobre você, sobre a Tua casa. Estenda as Suas mãos como quem recebe. Pai, nós declaramos, Senhor, sobre cada um aqui, Pai, algo novo dos céus. Senhor, leva-nos a um lugar mais íntimo em Ti, ó Pai. Que tudo que fizermos seja para Te mostrar, seja para Te engrandecer, seja para Te honrar, Pai. E que através de nós, gerações e gerações conhecerão o Teu nome. Usa, Senhor, a nossa igreja, essa igreja, este local, a cada um de nós, ó Pai, para que nós possamos ser instrumentos do Senhor nessa geração. Nós não conformamos com o que estamos vivendo, Senhor, mas nós possamos, Senhor, ser cheios do Teu Espírito, empoderados pelo Teu Espírito, para que possamos viver o que é bom, perfeito e agradável no Senhor, ó Pai. Pai, nós te pedimos, Senhor, guarda cada um, guarda cada filho Teu, guarda a filha Tua, cada mamãe aqui, Senhor, nessa noite. E que nós possamos, então, desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Nós te pedimos, Senhor, nessa noite, que nós possamos descansar no Senhor, ó Pai, e reconhecer que Tu és o nosso Deus e Tu és o nosso Pai. No nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Você pode dar uma salva de palmas. No nome de Jesus, misture com glória a Deus aí. Glória a Deus. Amém? Amém? Eu queria chamar Divane aqui na frente. Vamos passar para o momento da homenagem das mães. Você pode se assentar. No nome de Jesus. Amém? Existe um amor que começa antes da vida. Um amor que não cobra, só entrega. Esse amor é o amor de mãe. E que delícia esse amor quando é criança,